o Evangelho do Dr. Lucas, no capítulo de número 23, quem achou, dá um amém aí. Eu quero ler a partir do versículo 33 e vou ler esse texto fazendo algumas observações para nós começarmos a compreender aquilo que Deus quer falar aos nossos corações esta noite. Amém, igreja? Acompanhe comigo esta leitura para que você possa compreender o que o texto quer falar. Versículo 33 diz assim a palavra de Deus: E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ou Monte Gólgota, né, que traduzido quer dizer caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O que Jesus estava orando era dizendo: Pai, perdoa a ignorância deles, eles não têm conhecimento das profecias, eles não têm conhecimento da tua vontade para a vida deles, né? E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Versículo 35. O povo estava olhando. Como sempre, irmãos, uma parte do povo só faz olhar, não toma uma partida ou a favor de Jesus ou contra Jesus, né? Mas fica olhando. E também os príncipes zombavam. É típico dos que têm uma condição mais abastada não ligar muito para Jesus e zombar. E zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo escolhido de Deus. Também, irmãos, é típico que as pessoas, para saber se é Deus mesmo ou não, sempre querem um sinal de Deus, né? Eu quero ver, para saber se é de Deus mesmo, se é Jesus mesmo. E às vezes nem sempre Deus dá um sinal. As pessoas queriam que Jesus descesse da cruz, para eles verdadeiramente saberem que ele era Jesus. Versículo 36. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, preste bem atenção nesse versículo 42, e disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no versículo 43 diz assim: e disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Aonde? No paraíso. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, escurecendo-se o sol e rasgando-se ao meio o véu do templo. E chamando Jesus com grande voz, diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glórias a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Bater nos peitos era um sinal de angústia ou de dor, né? Eles batiam nos peitos. Amém? Somente até aí. Queridos, esse texto eu sei que você já ouviu algumas mensagens com relação a ele,
Mas eu creio que Deus vai nos dar aqui hoje uma ótica que talvez você não tenha pensado nisso, e que Deus traz ao meu coração para te alertar aqui esta noite. Em primeiro lugar, irmãos, eu não quero entrar na discussão teológica, porque esse texto tem uma discussão teológica com relação a ele, mas nós não estamos numa escola bíblica, nem estamos num culto de doutrina. Mas eu quero passar sempre para você qual é a discussão que tem com relação a esse texto. A discussão é que alguns teólogos dizem que quando Jesus diz, hoje estarás comigo no paraíso, aí houve um erro de tradução. O que Jesus, uma vertente pensa assim, irmãos, uma vertente pensa assim. Na realidade, quando Jesus disse, em verdade te digo, né, que hoje estarás comigo no paraíso, eles pensam da seguinte maneira, que o texto deveria ser traduzido assim: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso, né? É futuramente, não era que o ladrão estaria com ele no paraíso hoje, mas ele estava dizendo, na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Essa é uma linha de pensamento. Já a outra linha de pensamento crê que verdadeiramente Jesus, a tradução está correta, e Jesus disse, hoje tu vais estar comigo no paraíso. Por quê? Da versão anterior, eles pegam um versículo para se basear que o texto era para ser assim. É quando Jesus aparece a Maria Madalena, após ressuscitar, e Jesus diz assim, não me toque, eu ainda não subi para o meu Pai. Aí ele diz, olha, Jesus não subiu. É por isso que Jesus disse, estarás comigo, né, no paraíso, mas com um sentido futuro. Mas a outra versão diz que verdadeiramente Jesus foi ao paraíso. Verdadeiramente Jesus morreu, como todos nós que morremos. A palavra de Deus diz em Eclesiastes que o corpo vai para o pó e a alma volta para Deus. E isso aconteceu com Jesus. E quando Jesus disse, não me toque, que eu ainda não fui para o Pai, na realidade Jesus estava dizendo, não me toque, que o meu corpo, né, ainda não subiu para o Pai. Porque na realidade em Atos nós vemos que Jesus subiu com o seu corpo e todos os olhos viram. Ele não estava falando do seu espírito, porque o espírito foi para Deus, mas voltou, encarnou do corpo, ressuscitou, e ele estava falando que o seu corpo não tinha ido para o Pai ainda. Amém? Então essas duas questões teológicas, mas eu não vou entrar nessa luta teológica. Mas eu quero entrar aqui, irmãos, em primeiro lugar, dando uma recapitulada no texto, dizendo que aqui nós encontramos 3 homens sendo mortos: um ladrão, Senhor Jesus, e outro ladrão, todos 3 condenados. Ali se encontravam 3 pessoas condenadas pelo povo romano. 2 ali eram criminosos, mas tinha um que era perfeito, isso nós sabemos. Não era até o soldado romano, após Jesus ter morrido, espiado, entregado o seu espírito, o soldado romano reconheceu, este era justo, né? Nós vimos que antes os soldados escarneciam, mas devido aos sinais que houve naquele momento, o soldado olhou e disse, verdadeiramente este era justo, né? A Bíblia não diz o que aqueles homens fizeram para estar ali na cruz. Esse texto que nós lemos aqui, irmãos de Lucas, diz que eles eram malfeitores. Malfeitores queria dizer que eles tinham infringido a lei romana, mas no texto de Mateus e Marcos os chamam de ladrão. Então eles haviam roubado alguma coisa, poderiam serem amigos de Barrabás, que era um ladrão, né? Então eles estavam ali provavelmente por isso, porque eram ladrões, né? E no versículo 33, que nós lemos que um desses homens, versículo 33, diz assim, que um foi pregado à direita e outro à esquerda, né? Um à direita e outro à esquerda. Eles estavam em lados diferentes da cruz. Um estava condenando Jesus e o outro estava reconhecendo, depois de um tempo, que Jesus não merecia estar ali. Havia 2 lados da cruz, irmãos. Todos os 2 estavam ali próximo à cruz, mas um cria e outro não cria. De que lado da cruz você está? Talvez você diga, não, eu olho para Jesus, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus, mas qual é o teu posicionamento
De que lado da cruz você está? Amém? Um estava negando sua culpa. Rapaz, desce daí e leva nós também. O outro estava reconhecendo que era culpado. Olha, esse aí não fez nada, mas nós fizemos. Nós estamos aqui porque nós somos culpados. Ele estava reconhecendo o seu erro, né? No versículo 39, um estava apontando: se tu é o Cristo, desce daí e tira nós daqui também. Já o outro, né, estava reconhecendo que, na verdade, com justiça, nós estamos aqui porque merecemos. Nós somos culpados, né? Se nós queremos, irmãos, termos paz com Deus, acertar nossas contas com Deus, em primeiro lugar, nós temos que reconhecer os nossos erros, irmão. Nós temos que reconhecer quem nós somos diante de Deus. Porque na realidade hoje é muito difícil isso acontecer. Geralmente hoje, quando nós que saímos para evangelizar, que falamos do amor de Deus, nós encontramos as pessoas se sentirem como aquele que estava acusando Jesus, dizer: não, mas eu não faço mal a ninguém, mas eu não fumo, eu não tenho vício, eu não bebo, eu só vivo meu trabalho. Mas ele não reconhece que é uma pessoa que precisa de Jesus Cristo. Se nós queremos ter a vida eterna, irmão, nós só podemos entrar no céu através de Jesus, porque a palavra diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Só através de Jesus. Não é através dos seus feitos, não é através porque você não fuma, porque você não bebe, porque você não faz nada de errado. É através de Jesus. E as pessoas às vezes não reconhecem que precisam de Jesus. E se nós queremos ter uma vida de paz com Deus, queremos a salvação, queremos uma vida eterna, em primeiro lugar nós temos que tomar a posição deste homem que disse: eu reconheço meus erros, eu sei que Jesus é justo, mas eu estou aqui porque eu mereço, eu sou um pecador. E o outro, irmão, um se arrependeu por ser um ladrão, né? O outro estava arrependido por estar preso. Isso é a diferença, irmãos. Um se arrependeu dos seus pecados, né? O outro se arrependeu de estar, porque foi pego, foi preso. Porque na realidade algumas pessoas não se arrependem pelo que fazem, elas se arrependem por ter sido pegue naquele seu erro. Eu creio que era o caso desse outro ladrão. Não pelo o que ela estava praticando, ela se arrependia por ter sido pegue no erro, na falha, em flagrante, né? E muitas das pessoas não se arrependem verdadeiramente, mas têm remorso, e o remorso passa e continua na sua prática de pecado, mas precisa se arrepender verdadeiramente se quiser ter uma comunhão com Deus através de uma santificação. Aqui eu estou só recordando o cenário, mas eu vou já chegar no motivo dessa mensagem desta noite. Um percebeu a sua condição e o outro estava cego com relação à sua condenação, né? No versículo 42, ele disse para o Senhor Jesus: olha só o que um arrependimento faz, olha só o que você crê em Jesus faz. Se coloque presta atenção no que eu vou falar agora. Você está condenado à morte, está crucificado, está próximo de uma pessoa que está condenada à morte também, está crucificada. Você sabe que aquela pessoa vai morrer, mas você crê ali de imediato que aquela pessoa é verdadeiramente quem o povo diz que ela é, ou que, eu não sei, a Bíblia não narra se eles conversaram alguma coisa antes, mas ele crê que aquele homem que está condenado à morte, ele é verdadeiramente o Messias. Ele tem um reino, ele é um rei, mesmo estando numa cruz condenada, pregado, ele compreende que aquele homem é um rei. Isso é fé, irmãos. E ele olha para Jesus e diz: Senhor, te lembra de mim quando entrares no teu reino. Alguém que está crucificado, que está padecendo e vai morrer, mas ele crê que ali há o Salvador, que ali é Jesus Cristo. E contrafeito a Jesus, olha para ele e diz o quê? Verdadeiramente hoje estarás comigo no paraíso. E é sobre isso, irmãos, que eu quero, né,
falar com você esta noite. Lembrando que aquele outro ladrão que não creu, ele morreu olhando para Jesus e provavelmente foi condenado, porque mesmo estando ali de frente para Jesus, né, ele não creu, morreu ao lado de Jesus. Ao lado de Jesus ele morreu, então provavelmente sem a salvação, porque não cria que aquele ali era Jesus Cristo e ele tinha um reino, né? Um estava morrendo, irmãos, em pecado, né? O outro que se arrependeu morreu para o pecado, e o que estava no centro morreu pelos pecados de todos. Amém? Você entendeu? Um morreu em pecado, não se arrependeu. O outro morreu para o pecado, e o do centro morreu pelo pecado de todos. Essa é a grande diferença. Mas, irmãos, eu quero falar com você esta noite, o que chama atenção nesse texto, e que Deus me chacoalhou verdadeiramente, é a promessa que Jesus, né, deu àquele que se arrependeu, que Jesus o levaria para o paraíso, independente de questão teológica, se foi no mesmo dia ou depois. Há uma promessa do paraíso, irmãos. O que quer dizer a palavra paraíso? Paraíso quer dizer jardim de delícias. Nós sabemos, irmãos, que essa palavra paraíso foi usada a primeira vez lá quando se reportou ao jardim do Éden, lá no Antigo Testamento. E eu quero até que você abra a sua Bíblia agora no livro de Gênesis, no capítulo 2, que eu quero acompanhar alguns textos com você, com relação a esse paraíso que foi mencionado por Jesus. Abra aí no livro de Gênesis. Nós conhecemos muito bem essa história, né? Já desde pequeno nós ouvimos falar do Jardim do Éden, né? E é uma história bonita, irmãos, porque nós sabemos que Deus que plantou o Jardim do Éden. Amém? Deus é um bom jardineiro, irmãos. Você vê aí no capítulo 8, no capítulo 2, no versículo 8, que diz: e plantou o Senhor Deus um jardim. Foi Deus quem plantou o jardim. Foi Deus quem criou o jardim. E somente um Deus tão amoroso, irmãos, presta atenção no que eu vou falar. Somente um Deus tão amoroso poderia criar coisas tão lindas que nós vemos hoje. Foi Ele que criou ali, irmãos, as árvores, as plantas, as flores, as rosas, irmãos. Rosas roxas, vermelhas, amarelas. Olha só a beleza e a criatividade do nosso Deus. Beija-flores, borboleta, passarinhos, frutos. Foi Deus quem criou tudo isso, irmãos. Ele criou, irmãos, um lugar propício para colocar o homem, irmãos. Ele deu todas as condições para que o homem vivesse num lugar agradável, não lhe faltasse nada, tivesse a paz de ter a comunhão com Ele e puder cuidar daquilo que Deus lhe confiou. Amém? Nós conhecemos essa história. Mas Deus também, você pode ver no versículo 9, no versículo seguinte, que o Senhor plantou duas árvores, irmãos. E o Senhor Deus fez brotar na terra todas as árvores agradáveis à vista e boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore da ciência do bem e do mal. Deus plantou duas árvores, irmãos. Uma da ciência do bem e do mal no centro do jardim e a árvore da vida. Quem está acompanhando aí o raciocínio do pastor? E nós vimos também que antes Deus plantou muitas árvores. E Deus disse: você pode comer de todas as árvores, você pode desfrutar de tudo, mas não toque nesta árvore que está no centro do jardim. E nós conhecemos a história que Eva estava só e Satanás adentrou numa serpente e começou a conversar com Eva, irmão. Eva estava só, porque Satanás gosta de tentar quando nós estamos só. Às vezes a gente lê notícia do jornal, né? Eva estava só e começou a conversar com a serpente, Satanás. E às vezes nós lemos notícia de jornais, irmão,
Homem mata mulher, filho, não sei o que, e se mata. E você diz assim, mas como é que pode? Essa pessoa, os vizinhos dizem que ela era uma pessoa normal, tão bem, mas ninguém sabe quanto tempo ela estava só conversando com Satanás. Muitas das vezes, irmãos, nós vemos cenas que nos arrepiam ou conhecidos nossos mesmo, e você diz assim, eu não imaginaria que essa pessoa fizesse isso, mas ninguém sabe o quanto tempo essa pessoa estava só conversando com Satanás. E Eva conversou, e Satanás atenta para comer da árvore, e ela vai e cai na tentação, come da árvore, e ainda leva para o seu esposo, e o esposo come também. E o que acontece, irmão, nós conhecemos muito bem, que aquele paraíso que Deus havia feito, ali eles são expulsos daquele jardim maravilhoso que Deus criou. A Bíblia nos diz, meus amados irmãos, no versículo 24 de Gênesis 3, que eles foram lançados fora, vejam bem, e havendo lançado fora, versículo 24 do capítulo 3 de Gênesis, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden. E aqui tem uma coisa que nos chama a atenção, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Qual era a árvore? A árvore da vida. Quando Deus expulsou do paraíso Adão e Eva, ele botou 2 querubins na entrada do jardim, ninguém vai mais entrar aqui, e diz o texto que tinha uma espada flamejante rodeando o jardim. Quem passasse era pego por aquela espada. Aqui é uma coisa que nós só podemos imaginar o que talvez tenha acontecido, porque nós não podemos entender verdadeiramente. Até porque, quando se fala em espada, irmão, nós associamos alguma coisa de metal. Mas, se nós formos ler a palavra de Deus, o material metal só foi trabalhado no capítulo 4, no versículo 22, se não me engano, por Jubal-Caim, foi o criador, o pai de instrumentos metálicos. Talvez Moisés, quando foi escrever o livro, que os estudiosos asseguram que Gênesis foi escrito por Moisés, ele tem associado aquilo que guardava o jardim a uma espada flamejante que rodeava o jardim para guardar o jardim. Amém? Está acompanhando o raciocínio? Então, eles foram expulsos do jardim, e os 2 querubins ficaram à entrada do jardim, guardando o que a palavra de Deus diz? A árvore da vida. A árvore da vida, ninguém poderia se aproximar da árvore da vida. Eles foram expulsos do jardim, irmãos. Ele colocou 2 querubins na porta do jardim, para que ninguém mais entrasse naquele jardim e tivesse acesso à árvore da vida. Na realidade, o que Deus estava falando para Adão e Eva, e para os seus descendentes, para mim e para você, é que a vida eterna, a partir daquele momento, não teria mais acesso, o homem não teria mais acesso à vida eterna. Amém? Porque a árvore da vida estava guardada, e o homem não teria mais acesso, seria mais permitido o homem ter acesso à árvore da vida. E nesse momento nós nos perguntamos, irmãos, e fazemos interrogações, porque o que é bonito na palavra de Deus é aquilo que nós não compreendemos, e ficamos ali questionando, no sentido de perguntar a Deus: Deus, o Senhor não é um Deus de amor? O Senhor não criou o jardim para o homem? Por que o Senhor não chamou Adão e Eva e diz assim: olha, tudo bem, vocês falharam comigo, mas eu vou dar uma nova chance a vocês? Né? A gente fica perguntando por que Deus, que é amor, não fez isso com aquele casal. Ao contrário de expulsá-los do jardim, do paraíso, Deus nos chamou para eles e disse assim: olha, eu vou dar uma nova chance a vocês, para que vocês não voltem a pecar. Irmãos, se a gente for analisar direito, a gente tem que agradecer a Deus ele ter expulsado aquele casal do jardim, não deixado mais eles entrarem. Porque a partir do momento que eles pecaram, irmãos, a semente do mal entrou no coração deles, irmãos. E se eles, com a semente do mal nos seus corações, se eles adentram e comem da árvore da vida, eles iam ter a mesma condenação de Satanás, eles iam ficar debaixo da mesma maldição, eles iam ter uma vida eterna afastada de Deus. Porque se eles começaram da vida eterna, em pecado,
eles estariam para sempre afastados de Deus, e não na mesma condenação de Satanás. Satanás jamais vai poder se reconciliar com Deus, e o homem estaria indo na mesma linha, se Deus permitisse que eles voltassem para o jardim, com a semente do mal em seus corações, e ele comece da árvore da vida eterna. Quem está entendendo? Então por isso nós devemos glorificar a Deus, que Deus tinha um outro plano, botou eles para fora do jardim, não deixou eles provarem da árvore da vida, porque Deus já tinha um plano para a humanidade, que a humanidade poderia se reconciliar com Ele depois. Por quê, irmãos? Porque no capítulo 3 de Gênesis, versículo 15, Deus dá logo uma promessa para eles. O que é que diz o capítulo 3, versículo 15? O Senhor dá uma promessa, irmãos, que diz que: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Já era a primeira promessa da vinda de Jesus, que Jesus ia pisar na cabeça da serpente, embora a serpente lhe ferisse o calcanhar. Já era o projeto de Deus, irmãos, da semente da mulher. Aqui há um outro questionamento. Eu estou fazendo você pensar demais hoje, amém? Não é doutrina não, mas eu quero que você pense mesmo. Diz que é da semente da mulher, mas a mulher não dá semente. A semente é do homem, amém? É por isso que a Bíblia diz que Abraão gerou Jacó, Jacó gerou, porque a semente vem do homem. A mulher não produz a semente. Mas Deus disse que era da semente da mulher que viria aquele que iria pisar na cabeça de Satanás. Já estava profetizado, irmãos, que o Messias viria, né? Já estava profetizado. Mas, irmãos, nós podemos ver que era profetizado também que o Messias viria, mas não era de semente humana, irmãos. Não era de José, irmãos. Porque se nós formos ler em Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 20, diz assim, irmãos: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria difamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria tua mulher, porque o que está nela é gerado do Espírito Santo. Irmão, o que estava em Maria não era semente humana, mas era semente do céu, era semente do alto, era gerado pelo Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver também, irmãos, mais na frente, Gálatas 4:4, mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Veio da mulher, mas era semente do alto. Amém, igreja? Então, irmãos, Jesus veio verdadeiramente, né? E aqui nós podemos entender que o paraíso ficou lá em Gênesis 3. Ninguém escuta mais falar em paraíso na Bíblia, no Antigo Testamento. Somente em Gênesis, capítulo 2 e 3, nós escutamos falar de paraíso. Todo o Velho Testamento, ninguém escuta mais falar de paraíso, irmãos. Mas, no livro de Êxodo, Número, pelos profetas, nós vemos que Deus chega para Moisés e diz: Moisés, faz um tabernáculo. Faz um tabernáculo, ele dá as medidas para Moisés. Vocês estão acompanhando aí, irmãos? Vou acelerar um pouquinho para que nós possamos concluir isso que eu estou falando. Moisés constrói um tabernáculo, Moisés. Coloca cortinas, Moisés. Faz também um lugar onde vai ficar a arca, Moisés. E nesse lugar que vai ficar a arca, Moisés, tem umas cortinas. E no meio dessas cortinas tu faz o desenho de 2 querubins, Moisés. Você pode ver também, irmãos, isso Deus falando lá em Êxodo 26, 3, 36, 35, que Deus manda botar querubins nas cortinas. O que é que Deus estava instruindo ao povo israelita, ao povo judeu? Deus estava falando para eles que
a vida eterna ainda continuava fechada, porque os dois querubins estavam lá simbolizando que o homem não tinha mais acesso à vida eterna. E diz: Moisés, manda Bezaliel fazer uma arca, e em cima da arca um propiciatório, e lá você faz 2 querubins de ouro, um de frente para o outro. Deus estava dizendo: a entrada do paraíso, a vida eterna continua fechada para a humanidade. O que Deus queria lembrar para nós era isso, irmãos. Para os israelitas, para o povo judeu. Salomão, depois de algum tempo, constrói o templo. Depois Zarobabel constrói o segundo templo. Depois Herodes leva 48 anos para reformar o segundo templo construído. E nesse templo também da mesma maneira, constrói o átrio, constrói o lugar santo, constrói o santo dos santos e faz uma cortina, e ali coloca 2 querubins. Porque nós sabemos, irmãos, que a arca simboliza no Antigo Testamento a presença de Deus, o acesso de Deus, do homem a Deus. E esses querubins lembravam a entrada do jardim, que o homem não tinha mais acesso a Deus e, consequentemente, não tinha acesso à vida eterna. Você está compreendendo até aí, meus amados irmãos? A Bíblia não fala não fala, mas um historiador chamado Flávio Josefo, ele narra isso no seu livro, contando a história do povo hebreu. Que nesse lugar, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, o sumo sacerdote, uma vez por ano, pegava o sangue de animais, somente ele entrava nesse Santo dos Santos, e o Flávio Josefo narra no seu livro, que se amarrava nas suas pernas, né, uma corda, e nas suas vestes se colocava sinos. Por quê, irmãos? Porque se Deus não aceitasse aquele sacrifício, aquele sacerdote que entrava ali no Santo dos Santos era fulminado. E se as pessoas que estavam fora não vissem mais o sino tocar, era porque o sacerdote não estava mais andando. E a corda que foi amarrada na sua perna, eles arrastavam, porque ninguém poderia entrar naquele lugar do Santo dos Santos, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, levando a propiciação pelos pecados do povo. Não tínhamos acesso à vida eterna, não tínhamos acesso a Deus, estávamos afastados de Deus, irmãos. Os querubins simbolizavam isso, irmãos. E nesse templo que esses homens construíram, essa cortina, irmãos, os historiadores dizem que era tão grossa essa cortina, irmãos, que era necessário, se fosse rasgar, 6 juntas de boi, 3 de um lado e 3 do outro, para rasgar aquela cortina, pela sua espessura, pela sua grossura. Não tínhamos acesso ao Santo dos Santos. O caminho estava fechado. Nós podemos ver isso lá em Hebreus capítulo 10, fala sobre isso, irmão. Leia. O caminho de acesso a Deus estava fechado. Nós não tínhamos acesso a Deus pelos nossos pecados, irmãos. Você sabe, a Bíblia diz que o que separa o homem de Deus são os seus pecados. E na mesma sentença que Adão e Eva receberam de ser expulsos da presença de Deus, do paraíso, nós recebemos de herança a mesma condenação. Amém ou não amém? Agora vejam bem, irmãos, eu volto para o nosso texto inicial. Jesus foi condenado, Jesus foi levado e pregado numa cruz. O texto que nós lemos, volte lá. Há um texto também em Mateus que é mais detalhado. Deixa eu me ver qual é o texto de Mateus que é melhor. Vamos lá para Mateus 27. É melhor de nós vermos essa narrativa, é mais detalhada. Mateus 27, eu já estou concluindo. Nós vimos que o homem não tinha acesso a Deus. Amém?
A palavra de Deus diz, irmãos, que quando Jesus foi crucificado, a partir do versículo 45, diz, olha o que aconteceu quando Jesus foi crucificado. Mateus 27, a partir do versículo 45. E desta hora sexta houve trevas sobre a terra, escureceu tudo até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Versículo 50. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Versículo 51. E eis que o véu do templo, aquele véu que eu disse que era grosso, se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, houve um terremoto, e fendeu-se as pedras. Versículo 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição deles, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Amém? Irmãos, olhe para mim agora. Presta atenção que eu vou lhe falar. Até este momento, o acesso do homem a Deus, a vida eterna, estava fechado. Os dois querubins simbolizavam que o homem estava fora do paraíso. Mas quando Jesus, que veio morrer em favor de nós, pagando nossos pecados, para que nós pudéssemos ter direito novamente à vida eterna, o Senhor, naquele momento que Ele entrega o seu Espírito, o Senhor recebe Jesus com uma mão, e com a outra mão a palavra de Deus diz que Ele rasga o véu do templo de cima a baixo. Não é de baixo para cima, não é no homem para Deus, mas de Deus para baixo, é de cima a baixo. O dedo de Deus rasga aquele véu, porque ali havia dois querubins, e naquele momento aqueles dois querubins são apartados, porque Deus está dizendo: agora o caminho da vida eterna está aberto novamente, através do sangue de Jesus. A sua carne foi rasgada para que o homem voltasse para os meus braços novamente. Aleluias! É por isso que Deus diz para o ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque as portas do paraíso foram novamente abertas para nós. Desde o momento em que nossos pais foram expulsos, nós não tínhamos mais acesso à presença de Deus, nem desfrutar da vida eterna, nem do comer da árvore da vida eterna. Mas a partir do momento que o Senhor Jesus deu o seu sangue, a sua carne foi rasgada, o véu do templo foi rasgado. Deus quis dizer que agora eu e você, através do novo e vivo caminho, que é Jesus, nós temos acesso ao Santo do Santo, ao Senhor Jesus e a vida eterna. Irmãos, compreenda isto esta noite. Compreenda isto esta noite, irmão. Amém? Sabe o que o Senhor diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19 e 20? Ele diz que o caminho para a vida eterna foi aberto. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, olha só, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu foi rasgado, e agora nós com ousadia entramos na presença de Deus. Agora nós com ousadia, amém? Eu quero concluir. Vamos lá para Apocalipse capítulo 22, irmãos. Já estou concluindo. Eu só quero que você tenha um entendimento que você tem acesso a Deus e a vida eterna. Aqui, encerrando, a visão do apóstolo João, daquilo que nossos olhos não viram ainda fisicamente, mas pela revelação de Deus a esse apóstolo dele, ele traz aqui uma panorâmica daquilo que nós vamos vivenciar
porque agora nós que adentramos nesse novo e vivo caminho, através de Jesus Cristo, ao paraíso. O apóstolo João diz como será isso, e mostrou-me o rio puro da água da vida, clara como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava o que, irmãos? A árvore da vida, irmãos, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali, irmãos, no paraíso, para onde nós vamos, nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos servirão. Vejam bem que promessa maravilhosa para mim e você. E verão o seu rosto. Nós vamos ver o rosto de Cristo. E na sua tenda estará o seu nome. E ali não haverá mais noite. E não se necessitarão de lâmpada e nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumiará. Reinarão alguns dias, irmãos, que tem na sua Bíblia. Como é que diz na sua Bíblia aí, meu irmão? Para todos sempre, é vida eterna, é eternidade, através do sangue de Jesus. Amém? Você crê nisso? Exalte ao Senhor Jesus. As portas do paraíso estão abertas, irmão. As portas do paraíso estão abertas. E como é que eu entro nesse paraíso, pastor? Jesus diz: eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem quiser entrar por esse paraíso, passe por Jesus. Entrega a tua vida a Jesus. Confia nele, que ele te dará a vida eterna. Vamos ficar em pé, mais uma vez glorificando ao Senhor Jesus. Feche os seus olhos esta noite. Pai, eu te agradeço por tua palavra, Pai. Espero, meu Deus, que teu Santo Espírito possa ter condensado essa revelação, meu Deus, para que toda a igreja tenha absorvido. E que possa ter compreendido que a Bíblia é um